A paz do Senhor, meus amados, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos aqui com a lição de número 7, cujo assunto é Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Acompanhe conosco, vamos aprender mais um pouquinho a palavra de Deus. Lição de número 7, 17 de maio de 2020. Assunto da lição: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Texto áureo: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2,14. Verdade prática: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Objetivo geral da lição: conscientizar que por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou a igreja. Objetivos específicos da lição: primeiro, pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. A lição de hoje tem como ponto central afirmar que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Vamos para a leitura bíblica em classe. Mas antes da leitura bíblica em classe, queremos convidar você que está chegando agora, você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para que você também possa ter acesso às aulas anteriores, desde a aula de número 1 até a aula de número 6, estão aqui organizadas na nossa playlist. Você poderá ter acesso também a esse conteúdo tão abençoado. E não esqueça de deixar o seu curtir, o seu joinha, o seu gostei e compartilhar com outras pessoas, com seus amigos, para que também eles possam ter acesso a esse conteúdo riquíssimo. Certamente você estará nos ajudando, contribuindo com esse belíssimo trabalho e nos incentivando a continuar desenvolvendo esta obra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Vamos continuar aprendendo a palavra de Deus. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Efésios 2, 14 a 19. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com eles as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz a vós que estava longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Meus queridos, vamos aqui dando continuidade a essa lição tão importante, cujo assunto é Cristo, a nossa reconciliação com Deus, tendo como objetivo principal conscientizar que por meio do sacrifício vicários quer dizer substitutivo, Cristo desfez a inimizade entre dois povos, criou um único povo, a igreja. Essa morte, essa condenação estava destinada a toda a humanidade por causa do pecado que se alastrou no mundo e chegou até a nós. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas Cristo substituiu a nossa morte e tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e ele se fez maldito por nós. Então, a palavra vicário significa substituir alguém ou algo. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui numa lição tão promissora, está dividida em 3 pontos importantes. O primeiro ponto: Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Ou, segundo ponto, pela paz, Cristo fez um novo homem. Terceiro ponto:
pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Glória a Jesus. Estamos aqui dentro da nossa introdução. Paulo começa introduzindo a lição de hoje, mostrando um contraste entre duas frases no capítulo 2, o versículo de número 12 e o versículo de número 13 da sua carta aos Efésios. A primeira frase do versículo de número 12 diz que aquele tempo estava sem Cristo. 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então ele demonstra aqui a situação anterior, a situação passada e a situação presente dos gentios, antes sem Deus, sem esperança, sem Cristo, sem salvação, longe da congregação de Israel, mas agora pelo sangue de Cristo, pela cruz de Cristo, reconciliados com Deus, fazem parte de um único povo, a igreja de Cristo, os eleitos, aqueles que estão marchando na esperança de alcançar os céus. Então, meus queridos irmãos, dentro do nosso primeiro ponto, nós temos aqui Cristo desfaz a inimizade entre os homens. Vamos então observando aqui o que diz o primeiro ponto da nossa lição. Acompanhe conosco. Primeiro ponto: Cristo desfez a inimizade entre os homens. O exclusivismo religioso criou inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio entre os homens. Primeiro parágrafo: a parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essas barreiras. Meus amados, por 28 anos, a Alemanha foi dividida em duas partes, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, por um muro. E esse muro era conhecido como Muro de Berlim, que no final da Segunda Guerra Mundial foi levantado por questões ideológicas e questões filosóficas e questões políticas. Mas nós sabemos que no ano de 1989, esse muro foi derrubado. Então, aqui nós vemos uma semelhança do que aconteceu também no extremismo religioso, ao que diz respeito ao povo de Israel. Ao invés de amar as demais nações e os outros povos, Israel assim desprezava os povos. Nós sabemos que quando Deus chamou Abraão com um propósito. Em Gênesis, no capítulo de número 12, nós temos aqui o chamado de Abraão. A partir do versículo 1, Deus disse a Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Far-te-ei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, o propósito de Deus em escolher Israel como uma nação peculiar era para que Israel, através dela, alcançasse as demais nações. Israel tinha uma missão evangelizadora, mas lamentavelmente Israel se fechou em um exclusivismo religioso. Existia um grande muro, de forma literal, que separava o átrio dos gentios e o santo dos santos, porque os judeus, os israelitas, acreditavam que eram mais merecedores, mais dignos. Um muro de 1,5 metro de altura, que estava escrito em frases latinas e frases gregas, dizendo: o intruso será castigado. Então, o que isso retrata?
isso retrata o extremismo religioso do povo judeu. E o que nós aprendemos com isso? Deus não faz acepção de pessoas. Cristo nos reconciliou por meio do sacrifício na cruz. Por isso que a lição traz esse tema tão importante. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E a palavra reconciliação é estabelecer a paz, é reconciliar-se, é restituir a comunhão, restituir a amizade, a harmonia, enquanto que Israel não entendeu a sua missão. Então nós queremos aqui chamar a atenção para esse primeiro ponto, que nós não podemos de forma alguma fazer acepção, entrar pelo caminho do extremismo, como fazia o povo de Israel. Se nós analisarmos aqui o que a palavra de Deus nos deixa claro, nós temos muito exemplo na Bíblia de momentos semelhantes a esse. Nós encontramos o fato de que quando Deus chama Jonatas para ir pregar a grande cidade de Nínive, Jonas agora pregou na cidade, levou a mensagem do Senhor, aquele processo todo depois que ele foi levado pelo ventre do grande peixe, mas Jonas, por sua vez, se indignou, porque Jonas desejou que Deus destruísse o povo. Nós encontramos aqui, capítulo 4, versículo de número 2, ao versículo de número 5, quando Jonas, ele fica agora indignado, porque Deus resolve perdoar aquele tão grande povo, aquela grande cidade de Nínive. Jonas queria que Deus destruísse aquele povo. Então aqui nós vemos que há certas atitudes que são contrárias à vontade de Deus. Nós precisamos amar as nações e não odiá-las. E Jonas desejou que aquele povo morresse. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Além do exemplo do profeta Jonas, nós temos também o exemplo do fariseu e do publicano, que um entrou para orar, aquele fariseu batia no peito e dizia consigo, levantava os seus olhos para o céu e se gloriava: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que possuo, e não sou como esse pecador, como esse publicano pecador. Mas aquele publicano, batendo nos peitos, nem ao menos teve o alento de levantar os olhos para o céu, e ele dizia consigo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador. Jesus falava essa palavra direcionando aos que ali estavam para exemplificar a respeito daqueles que desprezam os outros e acham que são mais justos, mas a Bíblia diz que aquele homem que se humilhou, ele saiu justificado. E o que se exaltou, esse foi humilhado, porque aquele que se exalta a si mesmo será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, este será exaltado. Queridos, essa barreira era tanto literal como espiritual, mas Cristo, por meio do seu sacrifício na cruz, desfez essa barreira da separação, unindo os povos. Esse foi o propósito: reconciliar com Deus as nações e os povos por meio do seu sacrifício na cruz. E Cristo fez isso não somente através do sacrifício, mas antes mesmo do sacrifício, ele já estava trabalhando isso, quebrando paradigmas, falava com judeu, com grego, com gentil, se aproximava de samaritano. A gente tem aqui o que está em João 4, a mulher samaritana, aquele evento lá do Poço de Jacó. E quando os discípulos chegaram, que ele estava conversando com uma mulher, eles se admiraram. Se você observar aqui o capítulo 4, vejamos o que diz o versículo 27. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivera falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntou: ou por que falas com ela? Então Jesus já começou a trabalhar essas questões, porque esse era o propósito principal.
E você pode perguntar, pastor, mas aquele muro literal que separava os gentios dos judeus, ele realmente foi derrubado? Vamos ver aqui o que está em Mateus 27. Olha só, a crucificação de Cristo após o advento da sua morte. Olha o que aconteceu no versículo 50 e o 51. Jesus clamou outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fendeu-se as pedras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele tinha esse propósito de reconciliar o homem. E a simbologia do véu do templo se rasgando de alto a baixo era exatamente o homem sendo reconciliado com Deus e a barreira de separação sendo quebrada, a divergência religiosa, a divergência entre judeu e grego, agora não existia mais, porque todos nós poderíamos ter acesso ao Santo dos Santos. Não há mais muro que possa nos impedir de adentrar na presença de Deus. E o que nós precisamos agora é de ousadia para entrar nos Santos dos Santos, porque pelo sangue de Cristo nós temos esse direito de adentrar no santuário, não somente nos átrios, mas também no Santo dos Santos, porque Cristo é o nosso sacerdote. E não é mais aquele sacerdote que anualmente tem que oferecer sacrifício por si mesmo e pelo povo, mas um único sacrifício por toda a humanidade, e esse sacrifício é suficiente, não precisa de mais nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício de Cristo é suficiente e foi perfeito na cruz do Calvário para remir e para unir e reconciliar o homem com Deus. Vamos então, meus amados, dando sequência agora no terceiro parágrafo da nossa lição. Então, meus queridos, vamos dando continuidade à nossa lição. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial, a civil, que na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito aos israelitas como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, como também comida, bebida, dias de festa, lua nova e os sábados. Esse rito identificava a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então, meus queridos, temos aqui no nosso terceiro parágrafo o conceito da lei dos mandamentos. O que viria a ser isso, como a gente acabou de ler agora, se tratava da visão tripartida da lei. A lei tinha três esferas ou três aspectos. O primeiro aspecto era o aspecto moral, o segundo aspecto era o aspecto cerimonial, e o terceiro aspecto era o aspecto civil. O aspecto civil diz respeito aos israelitas como cidadão. O aspecto moral é que permanece até hoje em vigor. Então, o aspecto moral da lei: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, esse mandamento moral, ele não muda, ele permanece ainda hoje em vigor. E o aspecto ritualista ou cerimonial dizia respeito ao culto, ao sacrifício, ao sábado, a questão de alimento, comida, bebida, dia de festa e até mesmo a guarda do sábado. Então nós sabemos que esse aspecto moral permanece e o aspecto cerimonial não permanece mais, porque dizia respeito exclusivamente ao povo judeu, que era a questão ritualista, e isso foi abolido na cruz. Então, meus queridos irmãos, o civil nós não vamos falar, porque falava somente a respeito dos israelitas, eram leis civis que norteavam a nação de Israel, e a lei
cerimonial, ela era uma lei ritualista. Então essa lei, ela foi revogada na cruz do Calvário, por consequência, por intermédio da morte de Cristo lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Para provar essa verdade, essa veracidade, eu quero mais uma vez ler a palavra de Deus. Vamos aqui analisar o que está escrito em Colossenses, capítulo de número 2. Vamos ver a partir do versículo de número 8, que diz o seguinte: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então está aí claro essa palavra, o cuidado, aonde Paulo adverte os irmãos colossenses para que eles tivessem cuidado para não se deixar levar por filosofias humanas. Então a gente tem aqui no versículo 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha só aonde é que entra aqui os sábados, que também era uma lei com uma visão cerimonial, com uma visão ritualista e não com uma visão moral. Há quem diga que o sábado era uma lei moral, mas nós sabemos que o sábado, baseado aqui no que está escrito em Colossenses, capítulo de número 2 e versículo 16, Paulo advertiu que ninguém vos julgasse pelo comer, nem pelo beber, nem pelo dia de lua nova, nem pelas festividades judaicas, nem pelo dia da Páscoa, pela festa das cabanas e tantas outras festas que os judeus guardavam, e nem tampouco pelo sábado. Então, meus queridos, a lei civil dizia respeito ao povo de Israel, a lei cerimonial era uma lei ritualista, e a lei que permanece é a lei moral. Então, meus queridos, está aí. Vamos agora dando sequência, entrando no nosso quarto parágrafo. Permaneça, vamos aprender mais um pouco a palavra do nosso Deus. Então, meus queridos, vamos aqui com o quarto parágrafo: a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividia judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consiste em ordenança. Está aí no capítulo 2, versículo 15, a parte B do versículo. Essa revogação não contradizia o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei, visto que ao entrar no seu corpo para ser sacrificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeu e gentio. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas, e assim a inimizade foi desfeita. Então, meus queridos, o que seria essa revogação da lei dos mandamentos que nós acabamos de ler agora? É o que está aqui no versículo 15 de Efésios 2. Na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, por consistir em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Consistia apenas em ordenança, em ritualismo, consistia apenas em cerimônias, e não tinha capacidade de fazer uma transformação interior no homem. A lei, ela era incapaz de transformar o homem interior. Então essa lei estava enferma na carne, era impossível a essa lei transformar o homem, fazer com que o homem tivesse uma transformação
moral do interior, guardando a palavra no coração. Por isso que Paulo escreveu também aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1. Observe o que diz o texto. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque ao que era impossível, olha só o versículo 3, porque o que era impossível à lei, visto como o que estava enfermo na carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a lei estava enferma e era impossível para a lei fazer uma transformação interior no homem. A lei que foi abolida não foi a lei moral. Cristo não veio abolir a lei moral, ele veio cumprir, ele foi o único que cumpriu a lei. Então, se Cristo cumpriu a lei e só ele teve essa capacidade de cumprir a lei, então ele cumpriu a lei por nós. Então, a nossa lei agora é Cristo. Nós estamos agora com Cristo. Nós estamos agora em Cristo. Nós estamos agora com ele e para ele. Glória a Jesus Cristo. Então, meus amados, nós agora estamos libertos daquela lei cerimonial, daquela lei mosaica, ritualista, que consistia mais em tradição humana do que numa verdadeira transformação. Era mais uma religiosidade, e essa religiosidade trazia desprezo aos outros povos, porque eu jejum 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu cumpro o mandamento, eu cumpro a lei, e você é um homem pecador. Mas a Bíblia diz que quem se humilha diante de Deus será justificado. Ele veio quebrar essa barreira, esse paradigma, e através do sacrifício da cruz, reconciliar o homem com Deus. Faço questão de ressaltar mais uma vez o assunto da lição: Cristo, a nossa reconciliação com Deus. Vamos dando continuidade, vamos entrando agora no segundo ponto da lição. Segundo ponto: pela paz Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada, e de ambos os povos, judeus, gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Glória a Jesus. Essa palavra expiação, ela tem um sentido de quitação, quitação da pena, através do castigo satisfatório. Então, a expiação de Cristo foi a quitação da nossa dívida. Ele pagou por nós na cruz do Calvário o pecado que estava sobre toda a humanidade. Primeiro parágrafo, o conceito bíblico de paz. Temos aqui um vasto conceito. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Colossenses 1:20. Meus queridos, vamos aqui dando continuidade ao segundo ponto. Pela paz Cristo fez um novo homem. Então vivíamos separados de Deus, mas pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando as inimizades. A cruz de Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito, matou as inimizades e a divisão entre os povos, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estava longe e aos que também estavam perto. Pela paz Cristo fez um novo homem. É o que está baseado no texto em pauta, 16 e 17, que diz: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. 17, vindo ele, evangelizou a paz, e a vós que estava longe, aos que estavam perto. Através do sacrifício de Cristo,
essa inimizade, essa divisão entre povos, nações, línguas, ela foi desfeita. Porque diz aqui, ó, matando com ele as inimizades. Cristo é a nossa paz. O conceito de paz é a descrição de boas relações, é o fim de um conflito, tranquilidade espiritual. Então, nós temos aqui, Cristo é o motivo da nossa paz, a nova humanidade é formada pela paz. Não é mais pelas inimizades, não é mais pelas guerras, mas é pela paz por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário, porque nós sabemos que a ele foi dado o título e foi profetizado por Isaías que ele é o príncipe da paz. Vejamos aqui em Isaías capítulo de número 9, olha só o que diz o versículo 6, todos nós já conhecemos esse texto tão abençoado, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Além do que a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha só aí, Isaías 53, versículo de número 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele é a nossa paz, Cristo é o motivo da nossa paz, e através dele a inimizade dos povos, a divisão dos povos, a separação dos povos, ela foi desfeita na cruz de Cristo. Todos somos um em Cristo. Não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, não há escravo, não há livre, não há aquele que é aparentemente bonito, aquele que não é tão bonito esteticamente falando, aquele que é economicamente bem, aquele que é economicamente em situação difícil. Vamos dizer assim, não há pobre, não há rico, porque todos são um em Cristo. Não há circuncisão, não há incircuncisão, porque o fim da lei, a nossa lei é o próprio Cristo e ele é a nossa paz. Quando ele nasceu, houve os pastores de Belém que foram notificados pelos anjos do Senhor. Nós temos aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, esse fato tão interessante. Olha só, capítulo de número 2 do Evangelho segundo Lucas, o nascimento de Jesus, os pastores de Belém, versículo 13, versículo 14. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ele é a nossa paz. Nós temos aqui em Lucas capítulo de número 2, versículo de número 13 e versículo 14, no anúncio do nascimento de Jesus, os pastores de Belém, quando tiveram aquela visão celestial dos anjos que louvavam a Deus, olha só o que diz o texto: e no mesmo instante apareceu no céu o anjo, uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Paz na terra. Quando Cristo nasceu, foi anunciado pelos anjos do Senhor, pelos exércitos celestiais, paz na terra, porque Cristo é a nossa paz. E Cristo veio para trazer a paz a toda a humanidade. E em Cristo nós temos agora a reconciliação, e em Cristo nós temos agora a paz, e as inimizades foram destruídas, desfeitas pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário.
Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente Ele é a nossa paz. Temos aqui o que está em João, capítulo de número 14. Vamos aqui mais uma vez para a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, Cristo é a nossa paz. De ambos os povos, Ele fez apenas um. A ONU não conseguiu resolver o problema da paz. A ONU ainda não conseguiu resolver o problema da paz. E a paz da qual nós estamos falando aqui não é apenas uma paz no sentido físico, guerras, mas também tem a ver com a paz espiritual. Vamos ver agora aqui o que diz 14 de João. Vamos para o versículo de número 23 a seguir. Nós temos aqui o que Jesus falou. Veja o 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz do mundo é uma paz aparente, é uma falsa paz. É aquela mesma paz lá do Apocalipse, do cavalo branco. Vai parecer que vai dar tudo certo, vai unificar o mundo, mas ali é uma falsa paz. Cristo é a nossa paz, é a paz que Ele dá, não dá como dá o mundo, porque a paz do mundo é passageira, é transitória, mas a paz que Cristo dá é uma paz eterna. Glória a Deus. Ele não é apenas o autor da paz, Ele é a própria paz. Então, nós só temos paz porque nós temos Cristo na vida. Ele é o motivo da paz. Se a gente não tivesse Cristo, a gente não vivia em paz. Então, meus queridos, Cristo é o motivo da nossa paz. Ele é a própria paz. A nova humanidade agora não foi feita mais pela guerra, mas foi feita pela paz. E aqui nós vemos que tanto os que estão no céu, como os que estão na terra também foram reconciliados com Ele pela paz. Então, Cristo é a nossa paz. Então, que palavra abençoada. Glória a Jesus. É por isso que quando nós pregamos o Evangelho, está lá em Romanos capítulo de número 10, vemos aqui, diz o versículo de número 15, ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas novas. Cristo é a nossa paz no anúncio do seu nascimento. Cristo é a nossa paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo é a nossa paz, porque ele diz: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é transitória. A ONU não resolve o problema do mundo, a Organização das Nações Unidas não consegue gerar essa paz, porque embora que não esteja tendo uma paz com uma guerra com armas, com bombas nucleares, mas existe aquela guerra política, aquela guerra ideológica, aquela guerra de divergência, até mesmo religiosa, mas Cristo, irmãos, é que unifica. O mundo está dividido por barreiras religiosas, está dividido por barreiras territoriais, está dividido por barreiras geográficas, está dividida por barreira social. Existem várias camadas sociais no mundo, mas Cristo unifica todos em um único povo, a igreja, independentemente de tribo, nações e língua, porque Ele comprou para si todos os povos, nações e língua pelo seu sangue. Por isso que o Cordeiro é digno de abrir o livro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, como é bom aprender a palavra do Senhor, nosso Deus. Vamos agora dando continuidade, adentrando no terceiro ponto. Meus queridos, chegamos aqui no terceiro ponto: pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis
por causa da cruz de Cristo. Então, meus queridos irmãos, pela cruz de Cristo, tanto houve reconciliação do homem para com Deus, como entre homens. Homens para com os homens também se reconciliaram, e essa reconciliação não foi dirigida somente aos gentios, como também aos judeus que estavam separados de Deus. Primeiro parágrafo, Cristo se fez maldição por nós. Era motivo de vergonha ou de escândalo a forma da morte de cruz. Então, meus queridos irmãos, Cristo morreu por nós. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo na ponta ou de ossos. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição por nós. Amados irmãos, então está aí a palavra. Vamos aqui agora para Gálatas, capítulo de número 3. Cristo se fez maldito por nós. É o que temos aqui, meus queridos, em Gálatas, capítulo de número 3 e o versículo 13. Vejamos o que diz aqui a palavra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque escrito está: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo, ele suportou a afronta, ele não recuou, ele não desistiu, ele se entregou por nós, mesmo sendo motivo de escárnio, de loucura e de escândalo, como diz o texto. Por isso que aquela forma de morte de cruz, que era um pecado capital, uma morte capital, essa razão, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Era exatamente por isso que Cristo se fez maldição por nós. E através da sua morte, reconciliados pela sua cruz. Então, meus irmãos, essa reconciliação foi para todos, não foi apenas para gentios, mas também para os judeus que estavam separados de Deus, vivendo na sua religiosidade, desprezando os outros. O que adianta guardar a lei cerimonial, ritualista, ser circuncidado na lei mosaica, jejuar, entregar dízimo, entregar oferta? Isso é bom, é importante, mas não ter misericórdia dos outros, não ter amor. O que a Bíblia diz? Pode falar a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada disso aproveitaria. É como metal que tine ou como um sino que zoa. É apenas barulho, é apenas zoada. Precisa ter amor, porque passa tudo, mas o amor, ele permanece. A fé, a esperança e o amor. Então, meus queridos irmãos, não é apenas uma questão ritualista que devemos observar, mas um coração sincero, puro, diante de Deus, misericordioso, entendendo que o nosso Deus não faz acepção de pessoas, todos são alcançados por esse evangelho transformador, salvífico. Então vejamos aqui mais uma referência bíblica. Vamos agora para o que está em Colossenses, capítulo de número 1 e versículo de número 19 e 20. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. O 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra, como as que estão nos céus. Isso aqui mostra que os gentios também precisavam da reconciliação, assim como os judeus, tanto os que estão na terra, como os que estão no céu, os que estavam perto, como aqueles que estavam longe,
precisavam desse sacrifício da paz, da reconciliação, em que pela paz Cristo traz um novo homem e em que pela cruz reconciliados com Deus um novo corpo. Então agora a gente recebe um novo corpo, que é a igreja. Não é só gentil, não é só judeu, todos os povos formando um único corpo, e qual Cristo é a cabeça, reconciliado pela cruz e reconciliado na cruz. Glória a Jesus. Na cruz e pela cruz. O que é que isso fala? Isso fala a respeito da graça que manifestou em nós, fazendo com que essa graça fosse suficiente para nos justificar. A justificação do homem, aqui está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, vejamos aqui o que diz também a palavra, falando a respeito dessa graça, dessa justificação do homem. Então nós temos aqui, a partir do 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18, e tudo isso provém do próprio Deus, não é mérito humano, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação com Ele através do sacrifício da cruz do Calvário. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus. O que é a graça de Deus? É um favor imerecido. E essa graça gerou em nós a nossa redenção, a nossa justificação. E o que é a justificação? É o ato pelo qual Deus reconcilia o homem consigo mesmo por intermédio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário por nós. Que lição abençoada! Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e uma vez reconciliado com Deus, uma vez aquele que estava longe chega para perto, agora transformado como uma nova criatura, como diz o texto, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Jesus. Então essa graça nos alcançou e hoje estamos reconciliados pela cruz de Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Vamos agora nos aproximando do final da nossa lição. Vamos chegando agora na conclusão. Permaneça conosco, já estaremos encerrando essa lição. Então, meus queridos, chegamos aqui na conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. O que fica para nós dentro dessa conclusão é que as ordenanças cerimoniais ritualistas do povo judeu, o extremismo religioso, só servia para dividir o povo. Mas através do sacrifício de Cristo, essa barreira, essa parede caiu por terra e nós somos reconciliados com Deus, entendendo que a nossa salvação não é por mérito humano, mas é pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. É o que nós vemos aqui em Efésios 8, texto bem conhecido, versículo 8 e 9 de Efésios 2, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus nos abençoe. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com os seus amigos para que eles também possam ser edificados, e certamente você estará nos ajudando no desenvolvimento e na divulgação desse trabalho. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.